Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esse tempo e a lembrança de que o Senhor consumou todas as coisas na cruz. Obrigado pelo sacrifício do nosso Senhor. Obrigado porque Ele se entregou sem reservas. Ninguém poderia tomar a vida dele. Ele voluntariamente entregou por nós. Por isso, Senhor, nós somos gratos. E agora, Senhor, quando olhamos para a Tua palavra, Senhor, nós reconhecemos que só o Senhor é aquele que tem autoridade e a condição de falar ao nosso coração. Por isso nós confiamos esse tempo em Tuas boas mãos, pedindo a condução do Teu Espírito, pedindo que, Senhor, cada um de nós possa receber a sua porção nesta manhã e voltar para casa satisfeito. Satisfeito por ter ouvido a Tua voz. Então nós precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos contemplar a Tua face. Senhor, ilumina, Senhor, a nossa leitura e as nossas considerações na Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, dentro do assunto que temos considerado, agora vai ser quase um ano, acho que em agosto faz um ano que começamos, sobre o Espírito Santo. Hoje começamos um tópico novo, que é o enchimento do Espírito Santo, né? Então, convidar os irmãos a abrirmos em João capítulo 4. Depois de uma introdução, eu vou dizer o que eu penso fazer com os irmãos aqui nesta manhã, se o Senhor assim permitir. Então, começamos com João capítulo 4. Dois versículos são tomados da conversa do Senhor com a mulher de Samaria, aí ao lado do poço de Jacó, versículo 13 e versículo 14. João capítulo 4. Versículo 13 diz: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, referindo-se à água que estava no poço, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui o Senhor usou a figura da nossa sede física para nos lembrar que existe uma sede muito mais importante, muito mais fundamental, muito mais grave, né? Que é a sede de Deus. Todos temos sede de Deus, né? E ele diz, claro, olha, no mundo natural, quem bebe dessa água tem que voltar toda hora, né? Porque você se mata a sede, mas daqui a pouco você fica com sede de novo, eu tenho que voltar e etc, né? E, claro, ele diz, essa água não mata a sua sede de Deus. O que mata a sua sede de Deus é a água que eu lhe der. E quando eu lhe der, agora, aqui é onde que vem o detalhe. Por um lado, resolve o problema de uma vez por todas, né? Ele diz, nunca mais terá sede. Por quê? Porque ali é a confiança de que o Senhor nos salvou, nos resgatou, somos dele e temos paz. E o Espírito nos é dado, e como o Senhor disse, que ele viria para estar conosco para sempre. Então essa confiança, ela é para sempre. Então nesse aspecto, nós nunca mais teremos sede para sempre. Mas há um outro aspecto. E o nosso viver e nosso caminhar cristão, nós, claro que sentimos sede de Deus, né? E é importante que a gente tenha essa ânsia, né? Mas porque o Senhor já nos deu a água, sabemos que temos provisão para buscarmos mais e nos descendentarmos mais. Então, qual o ponto aqui? O ponto é reconhecermos dois aspectos. E vou tentar levar isso até o final da mensagem, vamos ver se a gente consegue. Por um lado, o aspecto do momento, de um ato. Ele disse, eu lhe dei, como ele diz aqui, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der. Então, existe uma água que ele dá.
Esse é um ato. Mas logo depois, ele fala de um processo. Então veja o que ele diz. E essa água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vocês percebem que existe uma dinâmica, um movimento associado? Água a jorrar, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, tem um aspecto que é um ato, que é um evento, e normalmente a gente associa isso à nossa conversão, quando recebemos o Espírito Santo, nos tornamos filhos de Deus, nascemos de novo, né? Mas também precisamos passar por esse processo, no qual a fonte começa a jorrar. Tudo começa com a água que o Senhor nos deu. Não tem outro jeito. Mas tendo constatado isso, ele prometeu que essa água seria em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, por um lado o ato, por outro lado um processo. Ok. Então, passe umas páginas até o capítulo 7. Encontramos algo muito parecido. João capítulo 7. Versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, essa festa é a festa dos tabernáculos, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Esse é o ato. Então ele estava falando com pessoas que ainda tinham sede. Para a mulher samaritana ele disse: olha, quem beber da água que eu lhe der, não terá mais sede. Então essas pessoas já estão separadas. Aqui ele estava se referindo para quem ainda não havia tido aquela experiência. Então quem tem sede, venha a mim e beba. Então esse é o ato. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, agora o processo do seu interior fluirão rios de água viva. Agora vemos o processo, vemos a dinâmica, vemos o movimento, uma coisa mais contínua. Uma coisa é um lago, outra coisa é um rio. O lago, a água está parada, está ali, está parada, não há movimento, né? Mas no rio não. Pode ser o ribeirinho mais singelo possível, mas está lá, aquela correndo, 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 não para, correndo, correndo. É isso que o Senhor está dizendo aqui, né? Então, distinguindo esses dois aspectos igualmente importantes, né? Sem o ato, não há o movimento. Sem o evento do Senhor nos dar água, de nós irmos até o Senhor para beber, não há como ter uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não há como ter esses rios de água viva. E no versículo 39, João explica, né? Isso disse ele com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, João nos ajuda a entender que, olha, o Senhor está falando dessa água, ele estava se referindo ao Espírito Santo. Então, aqui temos a conexão. Temos a conexão. Então, nós precisamos associar a pessoa do Espírito Santo e a nossa experiência, primeiro, um ato, que é quando cremos no Senhor, mas também a um processo, a um fluir, né? A um fluir constante, permanente. E esse é o nosso assunto de hoje. E, normalmente, o Novo Testamento se refere a esse fluir como um enchimento do Espírito. Ok? Então, só mais um texto. Nessa parte introdutória já tentaremos adentrar no desafio do dia. Então, o texto está em 1 Coríntios, capítulo 12. Versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito.
Existem outras traduções, então diz que, e a todos nós temos bebido de um só Espírito, né? Então, de novo, nesse texto temos dois eventos. O primeiro evento se refere à nossa conversão quando somos batizados para dentro do corpo de Cristo. Ninguém se converte e fica flutuando no barramento, como se diz, né? Mas a pessoa, ela é conectada ao corpo, é colocada ali. E nós vimos isso em estudos passados, que é a isso que se refere a expressão batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, a essa inserção no corpo. Só existem duas menções disso no Novo Testamento, e esses dois eventos são Atos 2 e Atos 10. Então, leia isso, veja as mensagens passadas. Então, a esse ato é que se refere o começo desse versículo. Mas ele diz o seguinte, aí, depois disso, depois desse ato, diz, e nos é dado de beber a todos nós desse Espírito. E esse beber é aquele beber constante, aquele fluir, aquela sequência, aquela coisa que deve ser contínua, deve ser habitual. Okay? Então, de novo, aqui temos, como diz, tem uma frase que o irmão disse assim, um batismo, muitos enchimentos. Porque realmente essa tem que ser a nossa experiência, né? Não é um batismo, cruzamos os braços, ficamos por isso mesmo, então vivemos uma vida vazia e não sabemos por quê. E a razão é essa, né? Então, irmãos, esse é o nosso assunto. Eu vou ler uma citação do Simpson, me parece que é adequada nesse momento, Albert Simpson. Ele tem dois livros a respeito do Espírito Santo, esse aqui vem do segundo volume. Veja o que ele diz. Uma coisa é ser batizado em um corpo pelo Espírito. Outra coisa é beber desse Espírito. A primeira é um ato, a segunda é um hábito. A primeira nos traz para dentro de um relacionamento, a segunda é a verdadeira experiência desse relacionamento. É o beber da sua plenitude até ficarmos cheios e o hábito de permanecer nessa plenitude de modo a estarmos sempre cheios. Então, uma coisa é o ato, outra coisa é o hábito. E precisamos, claro, ter os dois. Cremos que todos os que creram já passaram pela primeira experiência. A questão é o seguinte, temos nos enchido? Temos bebido? Continuamente? Isso é um hábito? Ou é só quando você lembra, só quando... Não é à toa que na nossa vida física o Senhor nos... Né, a sede é uma coisa que você não consegue ignorar, né? Curiosamente, eu estava lendo a respeito da hidratação de atletas, e eles dizem assim, que o atleta se hidrata antes de sentir sede. Então, o tenista vai lá e toma aquela aguinha dele antes de sentir sede. Se sentiu sede é porque já está desidratado. Então, assim, é como se você toma uma ação antecipatória, né? Você se antecipa, falando, olha, vou me hidratar para não sentir sede. Mas se chegar o caso de sentir sede, bom, é uma lembrança do corpo, assim, olha, não esquece de mim não, né? Porque sem água eu não vou muito mais para frente. Irmãos, em termos espirituais, eu mesmo, né? Não espere sentir sede, né? Não espere ficar na baba, né? Vá ao Senhor. Isso tem que ser um hábito, né? De irmos ao Senhor. Bem, então, é um assunto muito amplo, bastante subjetivo, porque tem a ver com experiência. Cada um tem uma, mas é importante que cada um tenha uma, né? Que cada um tenha a sua experiência, né? Constante e habitual com o Senhor por meio do seu Espírito. Então, como é que eu planejei, vamos ver se dá certo, né? Fazer hoje de manhã. Antes da segunda parte, na segunda parte, o que eu quero fazer? Vou pegar algumas coisas que alguns irmãos disseram, né, e trazer para os irmãos uma maneira de vocês conhecerem outros irmãos, outra literatura, e aproveitar algumas citações
me parecem bastante pertinentes. Mas antes disso, vamos gastar algum tempo com uma palavrinha, que nós vamos descobrir que tem palavras importantes nesse assunto do enchimento do Espírito Santo, né? Tem mais de uma que é utilizada no Novo Testamento. Hoje, para não cansar os irmãos com lexicografia, vou falar só de uma, depois a gente continua com outras. E a palavra é a palavra plethos, né? Essa palavra significa encher. Em muitas ocasiões, é essa palavra que é utilizada. Mas ela tem uma característica peculiar, que nem sempre ocorre com as outras. Aqui, normalmente, essa palavra a pessoa é cheia com um propósito específico. Porque aqui já vou aproveitar e fazer um pequeno parênteses. Então, nós vimos que temos dois aspectos, né? O ato e o hábito. Ok? Agora, então, aqui, vamos chamar assim, quando nós cremos e recebemos o Espírito Santo, e aqui o nosso enchimento. Nesse enchimento, por sua vez, tem dois aspectos, e vários irmãos que eu vou aproveitar e ler para vocês vão insistir nisso. Existe aquele enchimento específico para uma, vou colocar entre aspas, urgência. Uma coisa que você não estava esperando, mas surgiu e você precisa de uma unção especial do Senhor para passar por aquilo. E o Senhor vai te dar isso, né? É esse tipo de enchimento que está associado a essa palavra pletos. E tem um outro enchimento, né, que é o enchimento do dia a dia. Aí é outra palavra que é utilizada. Mas essas duas coisas são igualmente importantes, né? Então, existem aqueles enchimentos específicos para um objetivo, é a palavra pletos. É isso que nós vamos ver hoje. E existe uma outra palavra, pleros, que tem a ver com plenitude, com, né? Basta dizer o seguinte, que a outra palavra é utilizada muitas vezes quando fala assim, para que se cumprisse as escrituras, essa é a palavra plero. Ou seja, é aquilo que o Senhor tem um propósito, vai indo, vai indo, vai indo, e um dia ele completa aquela, né? E cumpre uma escritura. Então, é a outra palavra. Hoje nós vamos começar com aquele enchimento quase que momentâneo, instantâneo, com um objetivo específico. Uma curiosidade com respeito a essa palavra é o seguinte, que ela é utilizada por vários escritores do Novo Testamento, mas somente Lucas usa essa palavra associada a pessoas. Pessoas ficarem cheias, é só Lucas que usa isso, tanto no seu Evangelho como no livro de Atos, né? E são apenas 8 citações que nós vamos ler. Eu já estou com as coisas escritas aqui, de modo que nós vamos ficar na Bíblia, senão nós não temos tempo, né? Mas eu vou dar as referências para aqueles que quiserem anotar. Mas antes de pegar essas 8 ocorrências de Lucas, deixa eu pegar 2 ocorrências que não são de Lucas, então não são aplicadas às pessoas, mas o conceito está ali, a gente começa a entender um pouco o significado dessa palavra. Então, os primeiros 2 exemplos estão no Evangelho de Mateus. Veja esse versículo, ver se você consegue lembrar onde é que foi. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. É a parábola das bodas. Essa palavra repleta é pletos. Então, chegou, eles foram chamando, os convidados não eram dignos, então mandou os servos assim, olha, enche esse lugar, né? Tem uma cerimônia para acontecer, eu quero esse lugar cheio. Ela ficou repleta, essa é a palavra, né? Mateus 22:10, para quem quiser olhar depois. Depois, outro versículo. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. O Senhor na cruz. É o embebido com vinagre, cheio com vinagre. Encheu naquela hora, com aquele objetivo específico, de dar ao Senhor de beber, né? Muito bem, isso foi Mateus 27:48. Então vamos agora às ocorrências de Lucas. No Evangelho ocorrem 3 vezes, e as 3 vezes dentro da mesma família. Deve ter alguma razão para isso, mas ainda não descobri. Então, primeiro versículo, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio, plethos, do Espírito Santo, já do ventre materno. Isso com respeito a João Batista.
ele tinha um ministério muito diferenciado. Ele era o precursor do Senhor. E ele precisava ser cheio desde o ventre. Segunda ocorrência, isso foi Lucas 1,15. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança, no caso ali João Batista, lhe estremeceu no ventre. Então, Isabel ficou possuída, a palavra ali é pletos, ficou cheia do Espírito Santo. Olha o ficou cheia, foi naquele ato. Ela ouviu a voz de Maria, João Batista, né, reagiu à presença do Senhor. Aliás, já vou antecipar, spoiler, né? Esse é um dos sinais de estarmos cheios do Espírito Santo. Sensibilidade ao Senhor. Sensibilidade ao Senhor. O Senhor não tinha falado nada. Foi Maria que chegou e saudou Isabel. Imediatamente, né, João Batista estremeceu no ventre de Isabel. E, em decorrência disso, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e logo depois ela faz uma declaração em decorrência disso. Isso foi Lucas 1,41. Agora, completando a família. Zacarias, seu pai, agora a corrigida diz foi cheio. Na atualizada diz apenas cheio do Espírito Santo, mas a corrigida diz foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo. E aí ele fez uma profecia muito impressionante, né? Então, assim, ele ficou cheio para aquele evento, né? Para proclamar essa profecia. Lucas 1,67 foi esse versículo. Agora, passando para o livro de Atos, estão as outras 5 ocorrências. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Foi no dia de Pentecostes, Atos 2,4. Então, aqueles 120 ficaram cheios. E se nós observarmos tudo o que aconteceu naquele dia, relatado no capítulo 2, o testemunho que eles deram, falando, engrandecendo a Deus em línguas várias, reconhecidas por aqueles que estavam visitando Jerusalém, aquilo serviu de um testemunho tal que 3.000 pessoas naquele dia foram adicionadas à igreja, né? Então essa foi. Depois, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, e aí aquele discurso que ele fez em Atos 4:8, quando ele disse, olha, importa, né, mais importa agradar a Deus do que aos homens, né? Existe um texto também em Lucas, quando o Senhor prometeu, falou assim, olha, não vos preocupeis o que havereis de dizer naquele dia, né? Falando assim, vocês vão ser levados para sinagogas e tal, etc., né? E perante governadores, assim, não vos preocupeis, porque vos será dado pelo Espírito Santo a palavra a ser falada. É uma coisa para aquela, um suprimento específico para aquela ocasião. E aqui é um exemplo, parece, que ele diz que ele ficou cheio do Espírito Santo. Pletos, essa é a palavra aqui. Isso foi Atos 4:8. Ainda nesse capítulo, agora a igreja. Atenção, porque é curioso, aqui diz assim, tendo eles, a igreja, orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A gente, por razões históricas e tantas outras, a gente acaba associando o enchimento do Espírito Santo com sinais e milagres e fogos de artifício e coisas do tipo, né? Mas aqui eles oraram. O que eles pediram ao Senhor? Intrepidez. Eles estavam sendo acuados, ameaçados. E eles, em vez de falar assim, Senhor, resolve esse problema, né? Desaparece com essa turma. Não, dá-nos intrepidez e nós vamos nos posicionar. E a resposta foram cheios do Espírito Santo e eles foram intrépidos e se posicionaram, né? E esse foi o testemunho que eles deram. Agora, observe o seguinte, essas pessoas, nem todas, porque eram mais, imagino eu, mas provavelmente boa parte daqueles 120 lá de Atos 2 estavam aqui. Seguramente João e Pedro, sim. E lá não foram cheios? Foram.
agora foram cheios de novo. Percebe isso? Então, o enchimento do Espírito Santo não é uma coisa, quer dizer, encheu, está enchido, valeu, valeu, vamos embora, né? Não é isso, não. Isso é igual a água que a gente bebe, daqui a pouco a gente precisa beber mais, daqui a pouco a gente precisa beber mais. Lembre-se do símbolo que o Senhor mesmo utilizou, né? Então, por isso, nós recebemos o Espírito Santo uma vez, um batismo, muitos enchimentos, né? Uma coisa é o ato, outra coisa é o hábito. Então, nós precisamos estar diante do Senhor, né, que isso se torne um hábito para nós, aprendermos a nos encher do Espírito Santo. Isso foi Atos 4:31. Só mais dois, completamos a série. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele Paulo, o apóstolo Paulo tinha acabado de se converter, ainda estava cego, né? Então impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Saulo, irmão. Saulo já era irmão. Saulo já tinha o Espírito Santo. Mas ele precisava ser cheio de forma muito especial. E se nós o lemos, o resto do livro de Atos, sabemos, né? Daqui ele foi para a Arábia, ele precisava de uma revelação, ele recebeu a revelação e o chamado ao apostolado direto do Senhor. Não foi por intermédio de homens, era assim que ele defendia seu apostolado, né? Aquela aqueles 3 anos foram muito especiais. Agora, vocês acham que ele tirou isso de quê? Do background dele, que era significativo? Não fosse o Espírito Santo para trazer revelação para ele, a letra mata. Só o Espírito que vivifica. Ele precisava do Espírito. E logo depois começou a pregar nas sinagogas e tal, o pessoal ficou horrorizado. Aquele que tinha vindo para nos prender agora prega a fé que nós anunciamos? Essa mudança, irmãos, ficou cheio do Espírito Santo. Essa foi a experiência de Saulo. A última, também com respeito a Saulo, então, esse versículo da conversão dele, e logo depois com Ananias, Atos 9:17, e agora o último, todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele, esse nele é Limas, o mágico, os olhos disse, e aí teve aquela história. Mas ele ficou cheio para aquele evento. Ele teve um discernimento. Ele falou, opa, peraí, isso aqui não está bom. Né? Então isso não foi, né, uma coisa que ele tirou da manga. Né? O Senhor o encheu, o Senhor o capacitou. Né? Atos 13:9. Ok, irmãos? Pronto. Então aí todas as ocorrências de Pletos usadas por Lucas com respeito a pessoas e o Espírito Santo. Né? E só Lucas usa a palavra desse jeito. Essa palavra aparece algumas outras vezes, como aqueles exemplos que mencionamos em Mateus, também de enchimento, mas enchimento de coisas. Né? Então, irmãos, com isso vamos deixar as palavras, ou essa nesse caso, essa palavra, deixa eu aproveitar o nosso tempo restante, então deixa eu ir para as contribuições de alguns irmãos. Eu vou aproveitar e contar alguma coisinha a respeito desses irmãos, os irmãos vão se, né, acostumando com eles. Acredito que alguns desses vocês já conheçam, vão ser 4, se o tempo permitir, mas acho que sim. Né? Eu vou citar alguma coisa que eles disseram importantes com respeito, né, à nossa vida e o enchimento com o Espírito Santo. O primeiro dele é o Tozer, que possivelmente seja o mais conhecido, né, dos que eu vou mencionar. Né? Tozer nasceu em 1897, ele morreu em 1963, ele era americano, né? E se converteu adolescente. Muito curioso isso. Ele está voltando do trabalho e voltando para casa ele ouviu um pregador de rua. Né? Veja o que o pregador de rua disse. Se você não sabe como ser salvo, clame a Deus e diga, Senhor, né, ser propício a mim, um pecador. Diz que ele chegou em casa, subiu no sótão e fez exatamente isso.
E fez exatamente isso. Bom, ele se converteu. E foi um irmão que Deus usou muito. Muitos o consideram como o profeta do século XX. Tozer, ele havia escrito 3 livros. Escreveu os dois primeiros foram 2 biografias. A primeira foi a respeito do Simpson, que foi o primeiro irmão que eu citei, né? Albert Simpson. Aí a segunda foi de um irmão que eu não conheço, chama Robert Jeffrey. Okay? E aí o terceiro livro, esse é o best-seller dele, inclusive está em português, é A Procura de Deus ou Em Busca de Deus. Né? Tem 2 traduções, os nomes às vezes variam, né? E depois desse livro aí, pronto, ele realmente ficou muito conhecido. Ao todo, ele só escreveu 12 livros. Mas se você jogar o nome dele na internet, você vai achar mais de 40, porque eles foram compostos a partir de coisas que ele era editor de uma revista, então ele escrevia colunas. Então o pessoal foi juntando esse material e também juntaram coisas que eram sermões dele e compuseram livros dessa maneira. Então, o que eu vou mencionar para vocês agora vem de um desses livros que foram compostos de 4 sermões dele. O livro chama Como Ser Cheio do Espírito Santo, foi publicado em 1952. Okay? Ele compôs apenas de 4 capítulos, são 4 sermões. O terceiro tem esse nome. Né? O sermão chama assim, Como Ser Cheio do Espírito Santo. Engraçado que ele diz assim, lá pelas tantas, ele diz, se você veio aqui achando que eu vou lhe dar uma receita de como ser cheio do Espírito Santo, eu não tenho boas notícias para você. Eu não tenho uma receita para ser cheio do Espírito Santo. Okay, mas o que eu quero aproveitar desse capítulo dele? Tem 2 aspectos que ele enfatiza muito, que me parece assim, não costumam acontecer em outros irmãos. O primeiro deles, ele insiste em que essa doutrina do Espírito Santo e tudo que diz respeito ela é tão mal compreendida, há tanta confusão em volta, por uma razão simples. Satanás não tem qualquer interesse em que nós tenhamos clareza sobre esse assunto, muito menos nós sejamos cheios do Espírito Santo. Então, ele confunde, ele joga fumaça, ele atrapalha de propósito, ele ataca isso de propósito. Então, acho que esse é um ponto importante mesmo, né? Você pode saber, se tem alguma coisa assim, sempre muito complicada, o inimigo tem alguma ingerência. Se o inimigo está preocupado com isso, pode saber que é importante. Né? Pode saber que é importante. E a segunda coisa, ele diz assim, o sermos cheios do Espírito Santo não é algo para os especiais, é para todos. E foi um direito que o Senhor adquiriu por preço de sangue. Ele comprou esse direito, irmãos. Tem nada que impeça, né, que nós vivamos uma vida em plenitude cheia do Espírito Santo. Então, deixa eu ler essas 2 citações para os irmãos. Primeira delas, Satanás tem se oposto à doutrina da vida cheia do Espírito com maior empenho do que qualquer outra doutrina. Ele a tem confundido, resistido e a tem cercado com falsas noções e temores. Ele tem bloqueado cada esforço da Igreja de Cristo de receber do Pai seu patrimônio divino, comprado com preço de sangue. Patrimônio divino. Olha que coisa bonita, né? Bem, segunda citação. A vida cheia do Espírito não é algo extra ou adicionado. Não é uma edição de luxo da vida cristã, mas é parte do plano completo de Deus para o seu povo. É o normal, né? Agora, o que ele diz? Tem uma expressão interessante que ele diz o seguinte, olha, é incomum, mas não é anormal. Ele diz que se você fosse para um lugar em que todo mundo estivesse doente, achar uma pessoa sadia seria incomum, mas não seria normal. Porque o normal é ser sadio. Então ele bate nessa tecla tanto, ele diz que a nossa vida espiritual é tão desesperadamente doente que acaba que a gente acha que é só para alguns nesse negócio de ser cheio do Espírito Santo, mas não, isso é o normal, né?
Então, nós precisamos sair do incomum, né, para o normal. Então, essa é o que eu trouxe para os irmãos do Tozer. Segundo irmão, eu já mencionei esse irmão logo no início dos estudos, é o Bishop Moe, o Bispo Moe. Nasceu em 1841, morreu em 1920. Ele foi bispo de Durham, ao norte da Inglaterra, quase Escócia. Ele escreveu um livro, o título do livro está em latim, Veni Creator, mas aí depois tem uma frase para nos ajudar. Ele disse, a pessoa e a obra do Espírito Santo da promessa. Ele foi publicado em 1890. A respeito dele, o Campbell Morgan disse que ele é o expositor, na opinião de Campbell Morgan, ele é o expositor mais capaz no tema Espírito Santo, né? Esse Bispo Moe. Uma coisa que achei muito útil na exposição dele é que ele faz uma distinção. Ele fala do enchimento crítico, esse pletos, aquele enchimento para uma crise, para um momento, para uma coisa específica, e o enchimento habitual, né? Que é o ser e estar cheio do Espírito Santo. E encontramos essas duas coisas no Novo Testamento, né? Por exemplo, no caso, a igreja ficou cheia do Espírito Santo porque orou por uma questão específica, e o Senhor respondeu, né? Mas quando Paulo, em Efésios 5, diz enchei-vos do Espírito, aí a palavra é outra, aquela palavra, né, que fala daquele gradual, inclusive o pessoal diz que o tempo verbal ali é permitir que sejais enchidos continuamente, então é passivo, por um lado, contínuo por outro. Mas isso tudo debaixo de um imperativo, né? Enchei-vos. Você tem que deixar isso. Não é uma coisa que Deus fará a revelia da sua vontade, né? Muito bem. Então, veja com respeito a esse lado habitual, o que ele diz. Ele diz assim, estar cheio com o Espírito Santo está intensamente conectado com a plenitude da nossa consagração à vontade e obra de Deus na vida humana. Então não é aquela coisa que o Senhor te capacita para uma coisa imediata, mas é aquilo que vem de uma consagração, vem de uma busca, vem de um dia, de um caminhar com Deus, né? E isso resulta em enchimento. Citação agora, que eu achei muito curiosa, achei muito legal isso aqui. Ele começa fazendo um contraste com a nossa vida cheia de atividades. Ele pergunta assim, ó, será que a nossa vida está cheia com a plenitude de tarefas e pesadas demandas o tempo todo? Devemos acalmá-las e iluminá-las com esta outra plenitude em sua divina simplicidade. Ele não diz assim, olha, não preocupe, não, você está errado de estar super ocupado com outras coisas. Ele fala assim, não, está ocupado? Ok, mas faça o outro lado da balança. Ocupe-se também, encha-se também, né, com essa plenitude em sua divina simplicidade. Permitamos que o Espírito Santo, o doador da vida, o revelador de Cristo, aquele que transmite Cristo a nós, tenha seu caminho em nós para nos elevar e encher. E então, a vida cheia de tarefas será também uma vida cheia de paz interior. Então, o cheio se contrapõe com o cheio. Achei muito curioso isso, né? Porque tem gente que vai bater e não sei o quê. É verdade, às vezes se mete a fazer coisa que não devia, né? A gente reclama que estamos ocupados, a culpa é nossa, né? Mas tem coisas que são, assim, a gente não consegue evitar, tem que fazer mesmo, né? E essas demandas vêm com força, né? Então ele diz assim, não tem problema, encha o outro prato da balança. Aí você vai contrapor um cheio com outro cheio, né? Isso vai lhe trazer paz. Ok. Agora, não vou ler, mas o Campbell Morgan, ele cita algo que aparentemente foi esse Bispo Moe que disse.
E o Bispo Mammon estava tentando explicar a diferença entre uma pessoa cheia do Espírito Santo e uma pessoa que não está cheia do Espírito Santo. E ele faz a explicação utilizando a figura do poço. Então, são dois poços, e os dois têm a fonte lá embaixo, porque os dois nasceram de novo, vocês receberam a vida do Senhor. Só que em um deles, essa fonte está estrangulada, está bloqueada, está entupida. E a água simplesmente não enche o poço. Ela está lá, mas não tem por onde fluir. A outra não. A coisa está livre. E essa água vai enchendo o poço. Né? Então, o Campbell Morgan ele insiste muito nesse ponto. Aliás, o meu próximo autor. Ele fala assim, olha, se você acha que você não está cheio, procure saber por quê. Vai diante do Senhor. Às vezes tem alguma coisa que está bloqueando. Porque tudo está disponível a você. O Senhor comprou isso com seu sangue. O Espírito já nos foi dado. Ele disse, quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida. Se isso não está acontecendo, então vá diante do Senhor. Às vezes alguma coisinha assim, o Senhor vai te dizer... Agora, cuidado, porque quando a gente tem que entender da palavra o que é ser cheio, né? E quando ele fala assim, você é cheio do Espírito Santo? Aí você fala assim, deixa eu ver, né? Você vai ver o quê? Você vai procurar o quê na sua vida? E aí, às vezes, você quer assim, você quer ser capaz de abrir a janela e sair voando, né? Não, né? Maravilhoso, tal, aqueles negócios. A gente imagina uma série de coisas que deve ser, porque associamos aqueles vários eventos que existem e que ocorrem, mas que não são a regra, porque são aquelas coisas específicas, né? São os plethos. Estude a vida de Abraão, né? Ele tem vários momentos de grande intensidade com Deus, né? Então, ele construiu um altar cada hora que isso acontecia. Mas entre um e o outro, às vezes passavam-se 14 anos. A gente não sabe o que aconteceu. Mas ele não largou de andar com Deus. Irmãos, caminhar com Deus é um passo, depois de outro passo, depois de outro passo. É perseverança, é fidelidade, é buscar o Senhor dia a dia. E esses momentos especiais vão acontecer, mas o Senhor é que governa essas coisas. Mas quando acontecerem, como Ananias, nós vamos assim, Senhor, eis-me aqui. E deixa que ele faça as coisas. Muito bem. Então, terceiro, Campbell Morgan, né? Britânico, nascido em 1863, adormeceu no Senhor em 1945, conhecido como o príncipe dos expositores. Se você ler algum livro dele, você vai entender por quê. Né? Se você ler algum sermão dele, você vai entender por quê. Não confundir com o Spurgeon, que era o príncipe dos pregadores. E se você ler alguma pregação dele, você vai entender por quê. Só de ler, você já sente a unção pulando fora das páginas dele. É impressionante o poder com que ele pregava. Né? Agora, o Campbell Morgan, ele tinha uma exposição, uma ordenação naquilo que falava, realmente muito impressionante. Ele foi sucedido pelo Martin Lloyd-Jones, também muito conhecido. Né? Eles pregavam na capela de Westminster. Ele segue a seguinte posição. Por um lado, eu acompanho, por outro lado, eu tenho um pouco mais de dificuldade de acompanhá-lo, e eu acho que, às vezes, ele entra em um pouco de contradição. Que a posição do Campbell Morgan é a seguinte: todo mundo, na conversão, é cheio do Espírito Santo. Todo mundo fica cheio. Né? Aí, claro, ele acaba citando o caso de Atos 2, etc., que é um caso particular e é um caso só de um lado, só uma palavra, pletos, né? E ele diz o seguinte, por que esse lado eu acho que é importante ele dizer? Porque, em alguma medida, irmãos, quando nós cremos no Senhor, nós somos cheios, em alguma medida. Para quem estava completamente vazio, 2 gotas lá dentro já é muita coisa, né? Estava seco, né? Então, tem alguma coisa nova ali, né? Mas ele advoga o seguinte, que com o passar do tempo, a gente vai se enrolando com outras coisas, a gente vai esvaziando, né? E não se reenchendo, vamos colocar assim. Então, ele segue muito essa linha, né? O lado positivo é que a regra está cheia, né?
Mas onde que eu acho que ele também se contradiz um pouco é o seguinte. Ele diz o seguinte, que a medida do enchimento é a medida da nossa rendição, do nosso esvaziar, né? Da nossa dependência do Senhor. E todas essas coisas, elas, no dia da nossa conversão, eram zero. Elas vão crescendo ao longo da nossa vida. Então, à medida que a gente cresce nessas coisas, a gente é capaz de ser cheio mais e mais e mais. Então, esse processo de crescimento, ele não contempla. Mas acho que a gente entende o que ele quis dizer e está tudo bem. Ok? Ele, em um certo momento, ele diz assim, que o resumo desses ensinos é que a vida cheia do Espírito é a condição normal do crente. Né? E eu creio que isso realmente deve ser verdade. E é claro que os nossos enchimentos estão em medidas diferentes. Não tem nenhum problema com isso, irmãos. Se o seu copinho é desse tamanho e ele está cheio, ótimo. Mas se o seu copo é desse tamanho e só tem 2 dedos, então não está cheio. Então não está bom. Né? Então alguma coisa acontece. Então ele insiste, né, muito a respeito disso e ele realmente nos chama a uma consideração de como tem andado a nossa vida diante do Senhor. Deixa eu citar uma coisa que eu acho que ajuda aqui. Ele disse assim: a necessidade do enchimento com o Espírito é provada pelo fato de que sem ele não pode haver uma vida cristã plena, nem serviço cristão com poder. E no sentido de ajudar, ele diz assim, que existem 2 aspectos. Um aspecto inicial, que é o do abandono. E daqui a pouco eu vou citar o que ele diz do abandono. Ele diz que essa é uma condição para a gente ser cheio. Outros dizem que, sim, para a gente ser cheio do Espírito tem que estar vazio de nós mesmos. O abandono passa por aí. E a segunda condição, ele diz que é uma condição de hábito, que é de permanecer no Senhor. Né? Permanecer no Senhor para continuar cheio. Veja o que ele diz com respeito ao abandono. A vida que se abandonou a Deus para ser cheio do Espírito é uma vida que desistiu dos seus próprios planos, propósitos e esperanças. Ao invés, tomou os planos, propósitos e esperanças de Deus. Né? Então, o ser cheio do Espírito é assim, Senhor, não mais eu, mas Cristo, né? Como disse Paulo. Okay? Minha última observação com respeito ao Campo Morgan. Então, apenas a título de curiosidade, ele escreveu um livro muito bom a respeito do Espírito Santo. Já teve 2 títulos. Né? O último é O Espírito Santo, né? Mas a primeira edição saiu com o título O Espírito de Deus. Foi publicado no ano de 1900. Né? Se você consegue ler esse livro, eu só conheço ele em inglês, vale a pena. Ele é muito bom. Okay? E ele, então, faz a seguinte coisa, ele diz que a experiência do enchimento de cada um é diferente. E claro que é diferente. É uma coisa subjetiva, uma coisa muito da experiência, né? Mas o fato é que todos temos que estar cheios, dentro da experiência de cada um. Mas ele diz uma coisa interessante. Há um aspecto comum a todos. Ele chama de a consciência de Cristo. Porque o Espírito Santo, o que ele vai fazer é aumentar a consciência de Cristo em nós. Quando o Senhor prometeu o Espírito Santo, ele disse, ele me glorificará. Essa é a obra do Espírito Santo. Né? Então, ele aumenta em nós a nossa apreciação pelo Senhor, a nossa consciência de Cristo. Ele diz que esse aspecto é comum a todos os que estão cheios. Todos os demais, inclusive manifestações e formas de ser, etc., cada uma é uma experiência diante do Senhor. Irmãos, e tem que ser assim. Tem que ser assim. Jerusalém era construída com pedras. E Nova Jerusalém com pedras vivas, né? Nova Jerusalém não, a igreja com pedras vivas. Pedras não tem 2 iguais. Você quer construir com tijolo? Que tijolo você acha 2 bem parecidos, né? Aí é a Babilônia, né?
A Babilônia foi construída com tijolo. Então, olha a diferença. Deus reconhece. E, sob certo aspecto, ele precisa dessa diversidade. E ele usa essa diversidade. Né? Muito bem, vamos para o último, até porque o nosso tempo também está nos últimos. O último irmão é o Andrew Murray. Okay? Não é o tenista, né? Mas Andrew Murray é conhecido, algumas irmãs acho que estão estudando um pouco esse livro, Permanecer em Cristo, é um dos 250 livros desse irmão. Pode isso, irmão? Pode isso. E todos os livros dele têm um forte cunho, digamos, vou fugir a palavra aqui. Oi? Não, sim, de entrega, mas devocional. Quase todos os livros dele têm 30 capítulos. Não é à toa, né? Porque acho que ele inventou capítulos para dar 30 ou cortou capítulos para dar 30. Você lê um por dia, né? Então você num mês se cobre, né? E ele também se converteu novo, aos 16 anos. Ele nasceu na África do Sul, de pais missionários. O pai dele era um escocês, mas que foi para a Holanda. E ele trabalhou na igreja da Holanda, tanto é que ele foi como missionário da igreja reformada holandesa. E a mãe dele tinha ascendência tanto alemã, luterana, quanto francesa dos huguenotes. Então, esse foi o ambiente em que ele cresceu. Nascido na África do Sul, mas se converteu na Holanda, estudou acho que na Inglaterra, e diz que assim que ele se converteu, ele começou a orar por avivamento, país dele, que considerava a África do Sul. E voltou para lá e ali ele viveu a sua vida praticamente toda. Ele é considerado um dos puritanos, né? E é por isso que a vida dele é tudo assim, muito de devoção, muito de entrega, muito de uma vida interior muito forte, né? Não sei se os irmãos estão acostumados ou costumam ou entendem o conceito da conferência de Keswick, né, que eles chamam da vida mais, num plano mais elevado, a vida interior, etc. Né? Então, dizem que ele é considerado, como que ele chama aqui? É considerado o pai do movimento Keswick da África do Sul. Há um nome, né? Mas assim, só para a gente entender qual que era o encargo que ele tinha. Bem, que eu vou aproveitar dele aqui? Uma citação e um exemplo. E com a citação eu vou terminar. Eu vou falar primeiro do exemplo. E ele reconhece esses dois aspectos do nosso enchimento. O enchimento para a crise, aquele enchimento, né, crítico, usando as palavras do Moore, e o habitual. E ele tem um trecho, né, nesse livro dele que diz assim: aqui na África do Sul, o que governa é o deserto, né? Normalmente se encontra são desertos. A gente tem fazendas, não tem água disponível. Então, existem dois cenários que o pessoal usa. Naqueles cenários da fazenda tem desértico, mas tem só um corregozinho de nada, né? Um ribeirinho bem... Eles fazem um dique. Eles fazem um dique. E esse córregozinho, pouco a pouco, dia a dia, pinga aqui, pinga ali, enche o dique. E é assim que eles têm água. Eles têm esse reservatório, né, de água, mas que não foi, né, não encheu assim de uma vez. Aquilo, né, e às vezes você olha assim e fala assim, vai encher nunca. Não vai encher nunca, né? Mas dia após dia, né, aquilo enche. Mas ele disse que tem algumas fazendas que nem esse córregozinho tem. O que eles fazem? Acredita? Fazem o dique do mesmo jeito. Esperando o quê? A chuva. Porque diz que de vez em quando bate um pé d'água. Aquela chuva torrencial. E a chuva enche o dique de uma vez. E aí eles têm água. Né? Então ele utiliza essa figura para chamar atenção para esses dois aspectos da nossa vida cristã. E a necessidade de ambos. Né? Eu vou encerrar então com essa citação, que é bem da verdade um convite. Né? E ele diz assim: separe tempo
Separe tempo para estar quieto e considerar. Separar tempo a gente até separa, mas vai ficar quieto nesse tempo, né? É difícil ficar quieto. É difícil. Você pode se amarrar na poltrona, na cabeça já está longe, né? Rodando o mundo a uma velocidade astronômica. Separe tempo para estar quieto e considerar. Deixe que o Espírito Santo encha o seu espírito com a verdade, e aqui ele faz uma observação, uma verdade muito espiritual e celestial. Que verdade é essa? De que ele habita em você. Medite nisso. E isso é como aquele córregozinho que vai entrando, vai pondo, aquilo vai te enchendo, te atingindo. Diz assim: separe tempo para estar quieto e considerar. Deixe que o Espírito Santo encha o seu espírito com a verdade de que é espiritual e celestial, essa verdade, de que ele habita em você. O Espírito Santo habita em você, né? E ele entende que se a gente meditar nessas coisas, né, nos aquietarmos diante do Senhor, veremos que o Senhor se encarrega de nos encher, de nos dar algo que a gente não tinha antes, né? O que você vai esperar, irmãos? Fogos de artifício? Talvez venham. O Senhor sabe o que a igreja dele precisa. O Senhor sabe o que a situação demanda. Deixemos isso. O Senhor diz: não vos preocupeis com o que é vez de falar, com o que vai acontecer. Isso vos será dado. Esse é o momento de crise. Mas o Senhor diz: olha, dia a dia, busca a minha paz, enchei-vos o Espírito, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Né? Orai sem cessar, orando em todo o tempo no Espírito, vigiando com intercessões por todos os santos. Temos tanta recomendação na palavra de Deus. Fazer disso um hábito, não tenha dúvida. Isso é encher-se, né? E se você é uma pessoa que tem a tendência a se orgulhar dessas coisas, não é de admirar que o Senhor vai fazer isso de forma escondida. Você será cheio e não terá essa consciência, para não sair aí batendo no peito achando que isso é alguma coisa, né? O Senhor é soberano, o Senhor cuida de nós, né? Amém. Vamos dar graças ao Senhor. Sim, Senhor, nós somos gratos pelas lembranças do Senhor, pelas recomendações tuas. Senhor, toma a nossa vida, Senhor, como temos ouvido essa manhã, possamos nos render a Ti, nos abandonarmos em Tuas boas mãos. Senhor, ajuda-nos a aquietarmos a nossa alma, como criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Senhor, para que consideremos essa bendita realidade de que pelo Teu Espírito o Senhor habita em nós. E o Senhor é aquele que é a fonte de todas as coisas. Ó, Senhor, o que é que você não pode encher? O que é que você não pode abundantemente encher? Nós te bendizemos pela tua graça, pelas insondáveis riquezas de Cristo, pela plenitude de Deus. Senhor, como entender todas essas coisas? Te damos graças pelo teu operar tão suave, tão doce, às vezes oculto aos nossos olhos. E amém, Senhor, que seja assim, mas glorifica o teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos.